Oi gente, tudo bem? Como que vocês estão? Tudo certinho? Então, vamos agora retomar nosso capítulo sobre a independência dos Estados Unidos e as 13 colônias, como se deu o processo de colonização e de independência dos Estados Unidos. Então a gente está lá na página 94, dando sequência, né? Quando a Inglaterra vai apertar esse laço com os Estados Unidos, né? Porque ele vai apertar, onde a gente já viu que as colônias estavam ali, viviam tranquilamente, faziam seus negócios, suas exportações, e quando ela começa a incomodar a Inglaterra, que era a metrópole, com seus negócios, que estavam dando muito certo, por sinal. Então, né? Vai ser lá até até a metade do século XVII, era chamada uma política que a Inglaterra aplicava sobre os Estados Unidos, sobre as 13 colônias, do negligenciar salutar, onde eles não davam, digamos, muita bola para o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, as 13 colônias, pagavam seus impostos, pagavam as taxações e ficavam lá tranquilamente, de boa, fazendo seus negócios com quem quisesse. O processo de fazer negócio fora a colônia inglesa, fora os ingleses, a metrópole, começou a incomodar, porque as 13 colônias e as colônias do norte faziam comércio com os espanhóis, com os portugueses, com os holandeses, os franceses, e essa negociata incomodava a Inglaterra, que queria monopólio no comércio. Então eles começaram a obrigar que as 13 colônias fizessem exclusivamente comércio com os ingleses, sejam na África, nas Américas ou em qualquer outro lugar. Então a Inglaterra vai passar, a coroa inglesa vai passar a interferir no processo político e econômico das 13 colônias, né? E aí vai ter duas guerras, principalmente, que elas vão marcar esse período, que é a Guerra Franco-Índia e a Guerra dos 7 Dias. Então esse processo, tanto em disputas em outros territórios onde a Inglaterra tinha colônias, ou no mesmo nos Estados Unidos, onde a França ocupava uma parte do território, e a própria negociação que se tinha com alguns povos e tribos indígenas, os ingleses de pele, começou a criar um ranço entre as colônias e a metrópole. Então, por uma questão de economia, começou a criar e queria se controlar mais. Com essas duas guerras, que a Inglaterra saiu vencedora, mas mesmo saindo vencedora teve muitas dívidas, teve um processo muito grande de dívida, de acúmulo de despesas. Ela aumentou, ela começou a taxar mais, cobrar mais das colônias. Então, e aí ela teve na segunda metade do século XVIII, de 1750 depois, ela começa a impor algumas leis às 13 colônias que não agradam, e começa a criar toda uma relação de mal-estar e de conflito, né? A primeira é a Lei do Açúcar, em 1764, onde eles começam a aumentar todo o melado, né, que chegava lá para fazer rum, e como a gente já viu na outra aula, era com o melaço que eles compravam das Antilhas, que transformavam em rum, que levavam para a África, compravam escravos, que vendiam na Antilha e levavam o dinheiro. Era ali que eles construíam seu império, nesse triângulo. Então a Inglaterra começa a taxar. Primeiro, obrigar que eles comprassem só de parceiros ingleses, não negociar com quem eles quisessem, com quem fazia mais barato, só com parceiros ingleses. Então isso gerou um conflito. Em 1765 é instituída a Lei dos Selos. O que era essa Lei dos Selos, né? Os Estados Unidos iam cobrar um selo como de carta, em todo o papel impresso nas 13 colônias precisavam ter esse selo, seja em cartas, seja em jornais, seja em documentos que estavam correndo, tinha que ter um selo e pagar um valor.
Logo foi revogada essa lei pela toda a reclamação, em menos de um ano é revogada. Em 1773, novamente, vai vir a lei do chá. Então, os Estados Unidos vão taxar todos os impostos sobre chá. Eles entregam a esse comércio de chá à Companhia das Índias Orientais. Então, que vai ter monopólio para isso. Os colonos das 13 colônias que faziam isso começam a reclamar. Então, um dia está em Boston, onde tem os 3 navios. Eles invadem cerca de 150 colonos, invadem esse navio, jogam todo o chá, destroem tudo isso, jogam ao mar. E aí inicia um processo também de disputa muito grande, novamente, por quê? Por essa questão econômica da metrópole querer controlar a sua colônia, né? E essa do chá, ela é um movimento que vai ter vitorioso dos colonos, que vão ter essa vitória, porque todo chá, e aí pensar, mas o chá sim, o chá era naquele momento, era uma especiaria que era comerciada e que tinha muito valor de comercializar entre colônias e metrópoles, principalmente para a Europa, onde vinha da Índia, de outros lugares. Então, se você taxasse isso, você ia diminuir os lucros, né? Em 1774, que é chamada a Lei dos Intoleráveis. Então, o que vai acontecer, né? Nessa Lei dos Intoleráveis, o fechamento, eles ainda como resultado da Lei do Chá, eles vão fechar daquela destruição dos chás nos navios, eles vão fechar, então, o porto de Boston, que era importante para a navegação. Eles vão ocupar Massachusetts, e eles vão julgar os colonos que estiveram envolvidos. E isso cria um movimento de revolta. E esse movimento de revolta vai nascer um movimento de independência dos Estados Unidos e das 13 colônias, né? Eles vão criar esse movimento, né? O movimento de independência que vai surgir, né? E aí desse movimento de independência é importante destacar que as ideias liberais e iluministas elas vão estar fortemente vinculadas na cabeça desses colonos das 13 colônias que ali viviam. Nós temos que lembrar que esses colonos, a maioria eles vieram da Inglaterra ou de outros países europeus, mas principalmente da Inglaterra. Eles fizeram parte lá da Revolução, lembrar do ano passado, quando foi estudada a Revolução Inglesa, eles fizeram parte do movimento da Revolução Inglesa com as ideias iluministas. Então, assim, todo o processo das ideias iluministas vem se criando. Então, essa ideia, a Revolução Inglesa vai impulsionar isso, o debate que tem. Alguns vão sair por questões políticas, como a gente já viu, por questão de oportunidades. Então, eles têm muito presente as ideias que eram discutidas lá na Inglaterra, quando aconteceu a Revolução Inglesa, é trazido para cá para uma nova revolução diferenciada. Por quê? Porque o tempo passou, eles já tinham experimentado, já tinham vivido, viram que dava certo, que não dava, e construíram um novo processo, né? E aí eles vão construir 2 congressos na Filadélfia, chamados Congressos da Filadélfia, com representantes das 13 colônias, né? Eles vão protestar sobre essa lei dos intoleráveis, né? Porque também os ingleses vão mandar destruir um depósito de arma dos colonos, de munição e tudo mais, para acabar e para segurar eles, para não ter essa revolta. Mesmo assim, eles continuam se manifestando, continuam se organizando, né? Então, assim, no segundo congresso da Filadélfia, eles vão optar pela separação e vão nomear George Washington, dar o nome ao estado, Washington, né? Como comandante das tropas. Ele vai comandar as tropas meio que unificado. Cada colônia tinha seu modo de se defender, eles vão unificar isso e vai ter uma tropa unificada das 13 colônias. Então, em 4 de julho de 1776, vai acontecer a declaração da independência dos Estados Unidos, né? E aí eles vão defender que eles são livres e independentes da Inglaterra. E aí vai ser eleito como presidente da comissão o Thomas Jefferson. Thomas Jefferson
vai assumir essa presidência, a presidência então das 3 colônias, né? As inspirações das ideias, como eu já falei, vêm das ideias iluministas, e aí a gente lembrar e voltar lá atrás, no primeiro capítulo desse livro que a gente viu, a gente vai ver sobre John Locke. John Locke é o pai do liberalismo. Então ele tem a ideia da liberdade, da segurança, do direito à propriedade, do direito à vida garantida, o pai do liberalismo político e do liberalismo e dessa ideia de construção dos direitos, né? Então, o direito à vida, o direito à liberdade, e os Estados Unidos vão colocar lá a busca da felicidade, né? A busca da felicidade também vai estar inserido além das ideias iluministas apresentadas pelo John Locke. Eles tinham o direito de ser feliz lá nos Estados Unidos, nas colônias onde eles estavam, né? Então, em 1783, com o Tratado de Paris, e aí várias manifestações, os Estados Unidos a Inglaterra tentando impedir que os Estados Unidos se transformassem realmente, tivesse a sua independência, porque eles estavam perdendo uma grande mina de ouro ali, um grande recursos vinham perdendo, mas a construção que os Estados Unidos davam, eles não tinham mais condição, e eles estavam num poderio de já não ser mais somente uma colônia, né? Então, em 1783, com o Tratado de Paris, a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos, das 13 colônias, né? E o que viria a ser o primeiro país, a primeira república independente das Américas. Se a gente pegar a América do Norte, Central e Sul, Latina, todos esses países que vão ter independência daí para frente, no final do século XVIII, início do século XIX, final do século XIX, por aí, todos eles irão fazer um processo de independência. Os Estados Unidos é o primeiro deles que vai garantir isso, né? E aí, nesse processo vai ter guerras também, que os Estados Unidos vai começar a se apoiar onde? Eles vão começar a se apoiar com os rivais. Os rivais da Inglaterra, principalmente econômicos, que é a Holanda, a Espanha e a França, como vinham fazendo negócio com esses outros para ter. Então, a organização de um país, né? Como é que se dá essa organização desse país? Em 1787 é aprovada, afinal, a Constituição, que até hoje está vigente, diferente como o Brasil, que teve várias constituições, a nossa última é de 1988, eles de 1787 eles mantêm a própria Constituição, uma Constituição pequena, porque cada estado, como eu já falei, eles têm direito de construir suas próprias leis. Então, a Constituição deles são leis gerais, orientações gerais, que teve emendas, claro, várias depois, mas eles constituem então uma república federativa e presidencialista. Eles desde o começo vão eleger presidente, vão estar elegendo presidente, vão estar construindo isso. Federação. Por que uma federação? Porque eles seguem o modelo das 3 leis do Montesquieu, que era o quê? Legislativo, judiciário e executivo, os 3 poderes. Então elege um presidente, elege uma assembleia, unifica a República Federativa, porque cada colônia passa a ser um estado, passa a ser uma federação, e unifica e tem um presidente que governa essas 3 federações, esses 3 estados. Com isso, eles vão expandir, a gente vê no mapa ali que é só na costa mais litorânea onde estão as 3 colônias. Eles vão expandir para onde hoje é todos os Estados Unidos, território que pertencia ao México, que era o Novo México, a França, a Rússia, a Holanda. Eles vão ocupando e vão expandindo, vão destruindo, e aí destroem no oeste, a marcha para o oeste, que é a chamada, os filmes, se assistir filme de Bang Bang, vai mostrar o conflito dos colonos, das 3 colônias com os indígenas, e eles vão acabar com quase todos os povos indígenas nativos que viviam ali, que residiam naqueles locais, e vão criar
tantos outros estados que vai sendo criado ao longo das histórias dos Estados Unidos, iniciado desses 13 estados, né? Mas aí é importante destacar que nós temos aí uma igualdade para alguns só, né? Por quê? Eles, como já falei, eles desprezavam os indígenas, foram desprezados, foram expulsos a terras, assassinados, mortos, né? Os africanos, que permaneciam, quase 500 mil de africanos que estavam ali, continuavam sendo escravos, sem direitos, eram mantidos da mesma forma, eram escravizados, e as mulheres ainda não tinham direitos civis e direito ao voto. Então continuava sendo uma cidadania, uma busca de felicidade, o direito garantido desse país ainda continuava sendo de homens, adultos, ricos e brancos. Você tinha que ser um homem, adulto, rico e branco para ter esse direito sobre a cidadania, que é reivindicado, o direito à liberdade, à propriedade, à felicidade, era para esse grupo seleto de pessoas, uma minoria nos Estados Unidos. Então, a ideia da independência, a ideia de uma república, a ideia de se livrar da colônia, de não ser mais colônia, não é uma ideia emancipadora para todos, mas sim uma ideia para alguns, né? Então a gente vai ficando por aqui. Lá na sala, no Google, na sala de aula, nós vamos deixar atividade para responder, que vai valer nota, que vai estar valendo como mais uma notinha aí de um trabalhinho. Então nós vamos responder e construir, e a gente se vê na próxima aula. Até mais!